Quando Ricardo Albuquerque voltou de sua viagem a negócios, mais cedo do que o esperado, eram 3h10 da madrugada. Ele entrou em casa na ponta dos pés, tentando não acordar ninguém. Mas escutou o som de água corrente, seguiu o barulho, e quando chegou ao tanque e viu o que sua filha Aninha, de 5 anos, estava fazendo ali, seus pés simplesmente paralisaram. Ela estava em cima de um banquinho de plástico, lavando roupa no tanque. Suas mãozinhas estavam vermelhas e inchadas. A cabecinha dela caía para frente a cada poucos segundos, e ela nem sequer notou que ele estava ali. Só continuava esfregando, esfregando, esfregando. Com os olhinhos quase fechados, Ricardo ficou ali, paralisado na porta, vendo sua Aninha, de 5 anos, lavando roupa, às 3 da manhã. E ele soube, naquele momento, que tinha falhado como pai. Mas vamos voltar ao começo, porque para entender como Ricardo Albuquerque, um diretor de sucesso de 41 anos, chegou a esse momento de horror absoluto, precisamos voltar 11 meses no tempo, ao dia que mudou tudo. Ana Albuquerque morreu em uma terça-feira de maio. Câncer agressivo, 14 meses desde o diagnóstico até o fim. Ricardo cuidou dela o máximo que pôde, entre viagens de negócios. Aninha tinha 4 anos quando perdeu a mãe. Pequena demais para entender que a mamãe não voltaria. Os primeiros 3 meses foram um inferno. Ricardo contratou uma babá em tempo integral. Tirou 6 semanas de licença, mas sua empresa, a Albuquerque em Albuquerque, não podia parar. Contratos para fechar, fornecedores para contatar. O mundo continuava girando, mesmo que o dele tivesse sido destruído. E foi em uma dessas viagens, 3 meses após a morte de Ana, em São Paulo, que Ricardo conheceu Renata Sampaio, 35 anos, gerente da loja, elegante, sofisticada, com um sorriso que iluminava o ambiente. Ela perguntou se ele precisava de ajuda para escolher um presente. Ricardo disse que era para sua filha. Ela perguntou quantos anos Aninha tinha. Ele disse 4 anos. Ela disse que tinha o vestido perfeito. Eles conversaram por 40 minutos. Renata era encantadora, interessada. Perguntava sobre Aninha com genuíno interesse. Ou pelo menos era o que parecia. Ricardo, em sua dor e solidão, viu alguém que se importava. Alguém que o entendia. Ele pediu o número dela. Ela deu com um sorriso. Durante os 2 meses seguintes, eles conversaram todos os dias. Renata mandava mensagens perguntando sobre Aninha, como ela estava se adaptando, se estava comendo bem, se estava dormindo bem. Ricardo sentia que finalmente havia encontrado alguém que entendia o quão difícil era ser pai solteiro. Em sua 3ª viagem a São Paulo, eles jantaram juntos. Renata usava um vestido azul que realçava seus olhos. Ela falou sobre sua própria infância difícil, pai ausente, mãe trabalhadora. Ela sabia o que era crescer sem uma figura paterna completa e nunca queria que nenhuma criança passasse por isso. Ricardo se apaixonou, perdidamente. 5 meses depois de conhecê-la, ele a pediu em casamento. Ana tinha morrido 8 meses antes. A família de Ricardo disse que era cedo demais. Sua irmã, Cláudia, implorou para que ele esperasse. Mas Ricardo estava convicto. Aninha precisava de uma figura materna. Ele precisava de apoio. Renata era perfeita. Eles se casaram em uma cerimônia íntima em novembro. Renata se mudou para o sobrado de Ricardo. Um sobrado espaçoso com quintal, churrasqueira e dependências de empregada. As primeiras semanas foram normais. Renata era atenciosa com Aninha. Comprava roupas bonitas, levava-a ao parquinho. Ricardo pensou que havia tomado a decisão certa, mas Renata era inteligente. Muito inteligente. Ela sabia que Ricardo viajava 2 ou 3 vezes por mês, viagens de 4 a 7 dias, e durante essas viagens, ninguém supervisionava o que acontecia na casa.
A babá só vinha das 8 da manhã às 6 da tarde. As noites e madrugadas eram território de Renata. E foi na primeira viagem de Ricardo, depois do casamento, que as coisas começaram a mudar. Ricardo foi para a viagem por 5 dias. Renata começou com pequenas coisas. Disse a Aninha que ela tinha que manter seu quarto impecável, que não podia fazer barulho depois das 8 da noite, que devia comer tudo no prato sem reclamar. Aninha, com 4 anos e meio, tentava obedecer, mas era uma criança. Às vezes esquecia de guardar um brinquedo, às vezes fazia barulho brincando, às vezes não queria terminar os legumes, e Renata a castigava, não com agressão. Isso deixaria marcas. Com algo mais cruel, a fazia ficar de castigo no canto da parede por horas. Tirava seus brinquedos favoritos, dizia que, se não obedecesse, papai ficaria triste, e que papai já estava muito triste porque mamãe tinha ido embora. Aninha, aterrorizada de deixar papai mais triste, começou a obedecer tudo. Na segunda viagem, 3 semanas depois, Renata escalou. Disse a Aninha que ela tinha que aprender a ser mais independente, que as meninas grandes faziam suas próprias coisas, que tinha que arrumar a cama perfeitamente todas as manhãs, dobrar suas roupas, guardar seus sapatos em fila reta. Aninha tentava, suas mãozinhas lutavam com os lençóis. Às vezes conseguia, às vezes não. Quando não conseguia, Renata a acordava às 5 da manhã para fazer de novo, até que estivesse perfeito. E sussurrava: não conte para o papai. Ele não precisa saber que você não consegue fazer coisas simples. Você o decepcionaria. Aninha nunca contou para o papai. Na terceira viagem, em janeiro, 2 meses após o casamento, Renata deu o próximo passo. Disse a Aninha que a empregada não devia lavar a roupa de Aninha, que Aninha era grande o suficiente para lavar sua própria roupa. Aninha tinha 4 anos e meio. Renata mostrou como encher o tanque, como esfregar com sabão, como enxaguar. Aninha mal conseguia alcançar o tanque mesmo em cima do banquinho. Suas mãos mal conseguiam segurar as roupas molhadas. Mas ela fez, porque Renata disse: se você não fizer, a empregada vai pensar que você é uma menina mimada e vai contar para o seu papai, e ele vai ficar decepcionado com você. Aninha lavou sua roupa, levou 2 horas. Suas mãos ficaram enrugadas e vermelhas da água fria e do sabão. Renata sorriu e disse: bom trabalho, é isso que as meninas boas fazem. E aqui está a parte que destruiu Aninha. Renata lhe deu um abraço depois e disse: estou orgulhosa de você. Seu papai ficaria orgulhoso. Aninha, desesperada por aprovação depois de perder sua mãe, se agarrou a essas palavras e fez tudo o que Renata pediu. Na 4ª viagem, em fevereiro, Renata adicionou mais roupa. Não só a roupa de Aninha, também as toalhas, os lençóis de sua cama, roupa de Renata. Aninha passava 3 ou 4 horas depois da escola lavando roupa. A babá não trabalhava na área de serviço, então nunca viu. Renata supervisionava, assegurando-se de que Aninha fizesse tudo direito. E foi aí que Renata mostrou sua verdadeira crueldade. Começou a acordar Aninha de madrugada, 5 da manhã, no começo. Dizia: você tem que terminar antes da Neide chegar às 8. Não quero que ela te veja fazendo isso. Ela vai pensar que você é esquisita. Aninha, com 5 anos, acordava às 5 da manhã e lavava roupa durante 2 horas, antes de ir para a escola. Chegava na escola exausta. A professora notou que ela vivia caindo de sono na aula. Mandou um bilhete para Ricardo. Renata interceptou o bilhete e disse a Ricardo que Aninha só precisava dormir mais cedo. Ricardo, confiando na esposa, disse a Aninha que ela tinha que se deitar às 8 da noite. Aninha se deitava às 8 da noite, mas Renata a acordava às 5 da manhã para lavar roupa, e ninguém sabia. Na 5ª viagem de Ricardo, em março,
Renata mudou o horário de novo. Agora acordava Aninha às 4 da manhã. Mais roupa para lavar. Mais tempo. Necessário. Aninha dormia só 8 horas, mas interrompidas, destruída de cansaço. As mãos dela começaram a mostrar sinais. Pele seca, rachaduras nas palmas, unhas quebradas de tanto esfregar tecido molhado. Ricardo notou num fim de semana. Pegou as mãos de Aninha e perguntou: Princesa, o que aconteceu com suas mãos? Renata interveio antes que Aninha pudesse responder. Ah, ela estava brincando no quintal. Você sabe como é. Já passei hidratante. Ricardo assentiu e beijou as mãos de Aninha. Não investigou mais. Esse foi o erro dele, porque depois dessa viagem, Renata ficou mais atrevida, mais cruel, mais segura de que nunca seria pega. Na sexta viagem, em abril, 5 meses depois do casamento, Renata estabeleceu o horário final, 3 da manhã. Acordava Aninha às 3 da madrugada. Dava uma pilha de roupa, lençóis, toalhas, vestidos, calças, roupa íntima, tudo. Aninha, com 5 anos, lavava roupa. Durante 3 horas, das 3 da manhã às 6 da manhã. Depois dormia mais 1 hora antes da babá chegar às 7h30 para prepará-la para a escola. As mãos dela estavam destruídas, vermelhas, inchadas, com bolhas nas palmas de tanto esfregar. A postura dela mudou, começou a se encurvar, os ombros sempre tensos de carregar roupa molhada que pesava mais que ela. Os olhos tinham olheiras profundas, escuras, permanentes. Mas o pior não era o dano físico, era o dano que não se via. Renata tinha construído um sistema perfeito de controle psicológico. Cada vez que Aninha terminava de lavar, Renata dizia: Bom trabalho. Seu pai ficaria orgulhoso se soubesse o quão responsável você é. E então acrescentava: Mas não conta para ele. Isso é o nosso segredo especial. Se você contar, ele vai pensar que você está se gabando. E ele não gosta de meninas que se gabam. Ou pior, se você contar, ele vai pensar que eu não estou cuidando bem de você e pode me mandar embora. E aí você vai ficar completamente sozinha, como quando sua mãe foi... Aninha estava aterrorizada de ficar sozinha de novo. Então, nunca disse nada. Guardou o segredo durante 6 meses. Até aquela noite. A noite de 25 de abril, Ricardo estava em São Paulo. Uma viagem de 6 dias para fechar um contrato com uma fabricante de eletrônicos. A viagem estava programada para terminar dia 26 de abril. Mas no dia 25 à tarde, hora de São Paulo, o diretor da fabricante teve uma emergência familiar. Cancelou a reunião final. Ricardo pegou um voo naquela mesma noite. Decidiu surpreender Renata e Aninha, voltando um dia antes. Chegou em Guarulhos às 2h45 da manhã do dia 26 de abril. Pegou um Uber do aeroporto. Chegou em casa às 3h10 da manhã. Entrou silenciosamente com a chave. A casa estava escura, silenciosa. Deixou a mala na entrada. Ia subir direto para o quarto. Mas então escutou alguma coisa, água correndo. Parou no corredor. Escutou. O som vinha do tanque, no fundo da casa. O primeiro pensamento foi que um cano tinha estourado. Foi até lá para investigar. Caminhou pelo corredor escuro. A porta do tanque estava entreaberta. Luz saía pela fresta. Abriu a porta e viu Aninha, a filha dele, a pequena de 5 anos, em pé num banquinho de plástico em frente ao tanque, com uma camisola molhada e amassada, o cabelo grudado na testa por causa do suor, as mãos dentro da água com sabão, esfregando um lençol que era maior que ela, a cabeça caindo para frente, sacudia, voltava a cair. Estava dormindo em pé, mas as mãos continuavam se movendo, esfregando, 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 mecanicamente, como um robô. Ricardo não conseguia se mover, não conseguia respirar.
Não conseguia processar o que estava vendo. A filha dele, o bebê dele, às 3 da madrugada, lavando roupa, quase inconsciente de cansaço. Ficou ali 2 minutos inteiros, só observando, tentando entender, e então Aninha deixou o lençol cair na água. A cabeça caiu completamente para frente. Os joelhos se dobraram. Ricardo reagiu, correu até ela justo quando ela começava a cair do banquinho. A agarrou. Ela não pesava nada, absolutamente nada. Tinha estado perdendo peso? Aninha abriu os olhos lentamente. Viu o pai, e em vez de alegria ou surpresa, a reação dela foi terror puro. Ficou rígida nos braços dele e sussurrou com a voz embargada. Não, 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 papai, não conta para Renata. Por favor, por favor. Ela disse que eu tenho que terminar. Por favor, não conta, por favor. E começou a chorar. Um choro silencioso, desesperado, aterrorizado. Ricardo sentiu o coração se partindo em 2. A carregou para fora do tanque. Ela tremia nos braços dele. Continuava, sussurrando. Desculpa, papai, desculpa. Eu vou terminar, eu prometo. Não conta para ela, por favor. Ricardo a levou para o quarto de Aninha. A deitou na cama. Ela estava encharcada, a camisola molhada, as mãos molhadas, deixando manchas de água nos lençóis. Ricardo tirou a camisola molhada com as mãos trêmulas. E quando viu o corpo da filha sob a luz do abajur, teve que conter um grito. Costelas visíveis, ombros ossudos, braços magros. Demais. Como não tinha notado? Como? Colocou um pijama seco. Aninha continuava chorando, sussurrando. Desculpa, desculpa, desculpa. Ricardo a abraçou e disse com a voz embargada. Não, meu amor. Você não fez nada de errado. Nada. Dorme agora. Papai está aqui. Ninguém vai te machucar. Aninha se agarrou a ele como se fosse desaparecer. E em menos de 30 segundos, adormeceu. Exausta, além do que uma criança de 5 anos deveria estar. Ricardo a recostou. Suavemente, tirou o cabelo da testa e então viu as mãos dela com clareza sob a luz. Vermelhas, inchadas, com rachaduras nas palmas, bolhas nos dedos, unhas partidas, pele descascando. Eram as mãos de alguém que tinha estado esfregando roupa. Durante horas, durante dias, durante semanas. Ricardo saiu do quarto de Aninha em silêncio. Fechou a porta e se encostou na parede do corredor. A mente dele corria, tentando entender, tentando processar. Quanto tempo isso estava acontecendo? Semanas? Meses? Como ele não tinha visto? Onde estava Renata quando isso acontecia? Essa última pergunta o atingiu como um martelo. Renata. Ricardo olhou para o final do corredor, na direção do quarto principal, onde sua esposa dormia, sem a menor ideia de que ele tinha voltado. Ou talvez soubesse exatamente o que estava acontecendo. Ricardo caminhou lentamente de volta para o quarto de Aninha. Não ia acordar Renata ainda. Primeiro precisava entender. Entrou no quarto de Aninha e acendeu a luz. Ela nem se mexeu, dormindo profundamente. Ricardo começou a procurar. Não sabia o quê, mas sabia que tinha que haver algo. Revisou o guarda-roupa. Roupas penduradas, sapatos alinhados perfeitamente. Perfeito demais para uma menina de 5 anos. Revisou as gavetas. Roupas dobradas com precisão militar. De novo, perfeito demais. Revisou embaixo da cama. Encontrou algo. Uma caixa de sapatos, escondida no canto mais afastado. Puxou-a para fora, abriu-a e dentro havia um caderno. Ricardo o pegou com as mãos tremendo. Abriu na primeira página e leu. Tarefas de Aninha. Escrito com a letra de Renata. Uma lista longa, escrita à mão. Segunda-feira durante viagem do papai. 3:10 am. Acordar. 3:06 am. Lavar roupa. Todas as roupas de cama, toalhas de banho, roupas de Renata.
6:30 am. Pendurar. Roupa no varal. 6:30, 7 am. Dormir. 7:30 am. Tomar café da manhã com a babá. 8:30 am. Escola. 15:00 pm. Voltar da escola. 15:30, 17:00 pm. Lavar roupa adicional. Roupa do dia anterior. 17:00, 17:30 pm. Dobrar roupa seca. 18:00 pm. Jantar. 20:00 pm. Dormir terça-feira durante viagem do papai. Lista quase idêntica. Quarta-feira durante viagem do papai. Lista quase idêntica. Cada dia de cada viagem de Ricardo. Documentado, escrito, planejado e no final da lista, uma nota importante. Se não terminar antes das 6 da manhã, sem café da manhã, se contar para o papai, ele vai ficar triste e vai ser sua culpa. Se contar para a babá, ela vai achar você estranha. Esse é o nosso segredo especial. Meninas boazinhas obedecem sem reclamar. Ricardo leu essas palavras uma e outra vez. E algo dentro dele se rompeu. Não era só o trabalho físico. Não era só às 3 da madrugada. Não era só as mãos destruídas. Era a manipulação. O controle psicológico. A crueldade calculada, o uso da morte de Ana para controlar Aninha. Renata tinha transformado sua filha em uma escrava e tinha documentado isso. Ricardo fechou o caderno com as mãos tremendo de raiva. Olhou para Aninha dormindo, tão pequena, tão frágil, tão quebrada, e tomou uma decisão. Não ia confrontar Renata agora. Não ia gritar com ela. Não ia dar a ela a oportunidade de mentir ou manipular ou escapar. Iria fazer isso direito. Silenciosamente saiu do quarto de Aninha, desceu as escadas, foi para o seu escritório, ligou o computador, abriu o sistema de segurança da casa. Sua casa tinha câmeras, externas principalmente, para segurança, mas havia uma na garagem e uma na área de serviço, instaladas quando construíram o sobrado. Para monitorar possíveis roubos por parte de funcionários, Ricardo nunca as tinha revisado. Confiava em seus funcionários. Mas agora abriu o arquivo e começou a revisar. Foi para 20 de abril, 5 dias atrás, quando ele tinha estado em São Paulo. Avançou rápido até às 3 da manhã e viu Renata entrando no quarto de Aninha às 2:55 da manhã, acordando-a. Aninha saindo da cama, meio dormindo. Renata guiando-a para a área de serviço. Ricardo mudou para a câmera da área de serviço e viu Aninha subindo no banquinho de plástico. Renata mostrando a pilha de roupa. Renata dando instruções. Então, Renata ia embora, Aninha lavando sozinha. Durante 3 horas, Ricardo revisou outro dia. 18 de abril, a mesma coisa. 15 de abril, a mesma coisa. Retrocedeu mais. 10 de abril, 5 de abril, 1 de abril. Cada vez que ele tinha estado viajando, cada maldita vez. Aninha lavando roupa às 3 da madrugada e Renata supervisionando. Algumas vezes ficando para se assegurar de que Aninha não parasse. Outras vezes só acordando-a e deixando-a sozinha. Ricardo contou. Nos últimos 2 meses, tinha estado viajando 4 vezes. 18 dias no total, 18 noites. Aninha lavando roupa às 3 da manhã. Quantas mais antes disso? Quando isso tinha começado, Ricardo continuou retrocedendo. Março, fevereiro, janeiro. Encontrou a primeira vez 15 de janeiro, 3 meses e meio atrás. 2 meses depois do casamento. Aninha tinha 4 anos e meio. Então, e desde esse dia, cada vez que Ricardo viajava, Renata acordava. Aninha entre as 3 e 5 da manhã para fazer trabalho doméstico. No começo era só arrumar, depois limpar, depois lavar. Uma progressão deliberada, calculada, cruel. Ricardo guardou todos os vídeos, os baixou para um pendrive, evidência. Então abriu seu celular, tirou fotos das mãos de Aninha enquanto dormia, do caderno de tarefas.
Dianinha dormindo exausta às 4 da manhã. Evidência. Procurou no armário de Aninha de novo. No fundo, escondidos e atrás de caixas, encontrou 4 pijamas, molhados, guardados ali, com cheiro de mofo. Aninha os tinha escondido para que Renata não ficasse brava por ela molhar a cama. Mas não era urina. Era a água do tanque, do trabalho. Ricardo pegou os pijamas. Mais evidência. Então fez algo que nunca pensou que faria. Abriu o celular de Renata. Ela o tinha deixado carregando na sala. Sem senha. Confiava que Ricardo nunca o revisaria. Erro. Ricardo abriu suas mensagens e encontrou algo que lhe revirou o estômago. Um grupo de bate-papo, com 3 amigas de Renata. Renata tinha estado enviando mensagens, reclamando sobre Aninha. 22 de abril, 23 reais. Renata. Af. A menina não terminou a roupa a tempo hoje. Tive que acordá-la às 2 da manhã para que terminasse antes que Ricardo chegasse amanhã. Amiga 1. Ha, ha, ha. Que dramática. É só usar a máquina de lavar. Renata. Não. Ela precisa aprender. A mãe dela a mimou demais. Agora eu tenho que consertar isso. Amiga 2. Ai, amiga, não seja tão dura. Ela tem 5 anos. Renata. Exato. Aos 5 anos eu já ajudava minha mãe. Essas crianças ricas não sabem o que é trabalhar. 18 de abril, 22 horas. Renata. Ricardo volta em 2 dias. A pirralha quase dormiu na escola de novo. A professora perguntou se ela estava doente. Hahaha. Amiga 1. Ai, não vão te pegar. Renata. Por favor. Ricardo não percebe nada. Ele está tão ocupado com a Albuquerque em Albuquerque que eu poderia fazer o que eu quisesse. 15 de abril, 21 horas, Renata. Honestamente, não sei por que me casei com um cara com filha. Devia ter procurado um sem bagagem. Amiga. 3. O dinheiro, amiga, o dinheiro. Renata. Verdade, hahaha. Bom, pelo menos a menina faz um trabalho útil agora. Quase não preciso de empregada. Ricardo Albuquerque leu mensagem após mensagem. Meses de mensagens, Renata Sampaio rindo, zombando, reclamando de Aninha como se fosse um estorvo, como se fosse uma empregada mal paga. Nunca uma vez mostrando afeto, nunca uma vez mostrando culpa, apenas crueldade casual. Ricardo tirou prints, todos, evidências, guardou tudo no pendrive, no e-mail dele, na nuvem. E então, com as mãos ainda tremendo de raiva, ele ligou para alguém, sua irmã, Clarinha Albuquerque. Eram 5 da manhã, mas ela atendeu no segundo toque. Sempre foi madrugadora. Clara. Ricardo? O que aconteceu? Ricardo, com a voz embargada. Você tinha razão. Sobre a Renata, você tinha razão. Clara. O que ela fez? Ricardo não conseguia falar. As palavras travavam na garganta. Clara, com urgência. Ricardo, o que aconteceu? A Aninha tá bem? Ricardo, eu voltei mais cedo de São Paulo. Cheguei às 3 da manhã, encontrei a Aninha. Ela tava lavando roupa. Às 3 da madrugada. As mãos dela. Clara, as mãos dela estão destruídas. E eu achei um caderno. A Renata tem obrigado ela a fazer isso por meses. Cada vez que eu viajo, eu tenho provas, vídeos, mensagens, tudo. Silêncio na linha. Então Clara, com a voz fria e firme, liga para a polícia. Agora, Ricardo, eu vou ligar para o meu advogado primeiro. Eu preciso fazer isso direito. Clara, eu tô indo aí. Chego em 40 minutos. Não enfrenta essa mulher sozinho. Me espera. Ricardo, tá bem? Desligou. Ligou para seu advogado, Roberto Fuentes. O melhor advogado de família de São Paulo, Roberto. Atendeu no quarto toque, com voz de sono. Ricardo, são 5 da manhã. Ricardo. Roberto, eu preciso que você venha para minha casa. Agora, eu vou me divorciar da Renata. E eu vou prestar queixa. Eu tenho provas de abuso infantil. Eu preciso que isso seja a prova de balas. Roberto imediatamente despertando.
A Aninha corre perigo agora? Ricardo, ela tá dormindo no quarto dela. Eu tô com ela. A Renata não sabe que eu voltei. Roberto, não acorda ela. Não enfrenta ela. Não faz nada até eu chegar. Tô indo aí 30 minutos. Ricardo, tá bem? Desligou. Sentou-se no escritório, no escuro, esperando. Às 5h35 da manhã, Clara chegou. Subiu direto para o quarto de Aninha. Encontrou Ricardo sentado ao lado da cama, segurando a mão da filha. Clara se ajoelhou ao lado dele. Viu as mãos de Aninha sob a luz do abajur e começou a chorar em silêncio. Clara sussurrando: Ricardo, como é? Que a gente não viu isso? Ricardo com a voz morta. Eu não vi. Eu estava tão ocupado, tão cego. Clara, a culpa não é sua. Ricardo, a culpa é inteiramente minha. Eu trouxe essa mulher para essa casa. Eu dei acesso a ela, à minha filha. E eu fui embora. Uma e outra vez. Às 5h50 da manhã, Roberto chegou. Ricardo mostrou tudo para ele. O caderno, os vídeos, as mensagens, as fotos das mãos de Aninha, os pijamas molhados. Roberto revisou tudo com uma expressão cada vez mais sombria. Roberto, isso é abuso infantil, trabalho infantil forçado, crueldade. Você tem provas sólidas. Eu posso fazer com que ela seja presa hoje mesmo. Ricardo, eu quero que ela saia dessa casa. Eu quero uma ordem de restrição. Eu quero o divórcio. E eu quero que ela responda por crimes. Roberto, você vai ter tudo. Eu vou ligar para um contato na delegacia. Mas primeiro nós temos que acordar a Renata e confrontá-la com a polícia presente. Ricardo, eu não quero que a Aninha esteja aqui quando isso acontecer. Clara, eu levo ela para minha casa, agora. Ricardo assentiu. Clara pegou Aninha no colo com cuidado. Aninha acordou meio grogue e murmurou: Titia, Clarinha? Clara, sim, meu amor. Você vai vir ficar comigo uns dias. Tudo bem? Aninha, papai vem também? Ricardo beijou a testa dela. Papai vai depois. Mas fica com a titia Clarinha agora. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Aninha assentiu e voltou a dormir nos braços de Clara. Clara a levou embora às 6h15 da manhã. Às 6h30 da manhã, 2 policiais chegaram à casa. Uma mulher, a policial Ramírez, um homem, o policial Torres. Roberto tinha explicado a situação. Eles tinham revisado as provas preliminares que Roberto enviou. Policial Ramírez, senhor Albuquerque, nós vamos acordar sua esposa e fazer algumas perguntas. O senhor pode estar o presente, mas deve permanecer calmo, entende? Ricardo, entendo. Mas por dentro, Ricardo não sabia se conseguiria permanecer calmo. Subiram as escadas. Os 2 policiais, Roberto, Ricardo, chegaram ao quarto principal. Ricardo abriu a porta. Renata estava dormindo, tranquila, sem ideia da tempestade que estava prestes a cair sobre ela. Policial Ramírez se aproximou da cama. Senhora Albuquerque, acorde, por favor. Renata se mexeu, abriu os olhos. Viu os policiais, viu Roberto, viu Ricardo. Sentou-se de repente confusa. O quê? Ricardo? O que está acontecendo? Por que tem polícia aqui? Ricardo não disse nada. Apenas a encarou. Policial Ramírez. Senhora Renata Sampaio, nós precisamos fazer algumas perguntas sobre os cuidados com Aninha Albuquerque. Por favor, se vista e desça para a sala. Renata piscou. Aninha? O que aconteceu com a Aninha? Ela se machucou? A atuação dela era perfeita. Preocupação. Maternal, confusão genuína. Mas Ricardo viu através dela. Ricardo, com a voz fria, se veste agora. Renata olhou para ele e, pela primeira vez, viu algo nos olhos de Ricardo que a fez parar. Ela se vestiu em silêncio. Desceram todos para a sala. Policial Ramírez. Senhora Sampaio, pode nos dizer quais são as rotinas diárias de Aninha quando o senhor Albuquerque está viajando? Renata, com calma ensaiada. Claro. Aninha acorda às 7. Toma café com a babá.
Dela, vai para a escola às 8h30, volta às 3, brinca, janta às 6, dorme às 8. Policial Ramírez, Aninha faz alguma tarefa doméstica? Renata, pequenas coisas, arrumar os brinquedos dela, a cama dela, coisas apropriadas para a idade dela, para ensinar responsabilidade. Policial Ramírez, a senhora acorda ela durante a noite para fazer tarefas? Renata, com incredulidade perfeitamente atuada. O quê? Não, claro que não. Por que eu faria isso? Ela é uma criança. Ricardo não aguentou mais. Ricardo, mentirosa. Roberto colocou a mão no ombro dele. Ricardo. Mas Ricardo se soltou, pegou o celular, abriu um vídeo. Ricardo, isso é do dia 20 de abril, 6 dias atrás. Câmera de segurança do tanque, às 3 da madrugada. Ele mostrou o vídeo para os policiais. Na tela, Aninha lavando roupa. Às 3 da manhã, por 3 horas, o rosto de Renata ficou branco. Ricardo continuou, tirando outro vídeo. 18 de abril, mesmo horário. Outro. 15 de abril. Outro. 10 de abril. Outro. 5 de abril. Outro. 1º de abril. Ricardo, com a voz tremendo de raiva controlada. Eu tenho 37 vídeos dos últimos 3 meses. Cada vez que eu estive viajando, Aninha lavando roupa entre 3 e 5 da madrugada. Renata tentou se explicar. Ela queria ajudar. Eu disse que não precisava, mas ela insistiu. Ricardo, com a voz carregada de raiva. Mentira! Ele pegou o caderno, mostrou aos policiais. Ricardo, essa é a sua letra, sua caligrafia, tarefas da Aninha, horários, castigos se não terminasse a tempo, tudo documentado por você. Renata, eu não, isso não é. Ricardo, e isso? Mostrou as capturas de tela das mensagens, mensagens onde Renata zombava de Aninha, onde reclamava, onde admitia acordar Aninha às 2 da manhã. Renata não podia mais mentir. Mudou de tática. Renata, com lágrimas falsas. Ricardo, eu só estava tentando ensinar disciplina para ela, responsabilidade. Você está sempre viajando. Alguém tem que... Ricardo, com a voz fria como gelo. Ela tem 5 anos. Renata, eu, na idade dela, já ajudava a minha mãe. Não é tão terrível. Ricardo, olha as mãos dela. Pegou o celular de novo. Mostrou as fotos das mãos de Aninha. Vermelhas, inchadas, machucadas. Ricardo, olha o que você fez com... Ela... Renata começou a chorar. Lágrimas reais agora, mas não de arrependimento, de medo. Renata, Ricardo, por favor, a gente pode resolver isso. Eu cometi um erro, mas a gente pode. Ricardo, fora da minha casa. Renata, essa também é minha casa. A gente é casado. Um dos policiais interrompeu. Na verdade, senhora Sampaio, esse sobrado é propriedade exclusiva do senhor Albuquerque, anterior ao casamento. E eu tenho aqui uma ordem de restrição temporária assinada por um juiz há 20 minutos atrás. Ele entregou o papel a Renata, policial. A senhora está proibida de se aproximar de Aninha Albuquerque e tem até o meio-dia de hoje para recolher seus pertences pessoais e deixar esta propriedade. Renata olhou para o papel, depois para Ricardo. Renata, com raiva agora. Você está exagerando. Eu não fiz nada de terrível para ela. Só coloquei ela para trabalhar um pouquinho. Não é abuso, é disciplina. Oficial. Senhora Sampaio, vou ter que pedir que nos acompanhe até a delegacia. Temos algumas perguntas adicionais. E possivelmente apresentaremos acusações de abuso infantil e trabalho infantil forçado. Renata se levantou bruscamente. Me prender? Por quê? Eu não fiz nada de errado. Policial, a senhora não está sendo presa neste momento, mas precisamos da sua declaração oficial. Por favor, venha conosco voluntariamente ou teremos que escoltá-la. Renata olhou para Ricardo uma última vez, procurando algo, compaixão, dúvida, qualquer coisa,
Mas Ricardo a olhava com olhos mortos, sem emoção, sem amor, sem nada. Renata, isso é ridículo. Meu advogado vai te destruir no divórcio. Eu vou tomar tudo. Ricardo, tenta. Renata saiu com os policiais. Furiosa. O policial. Temos um caso sólido. Ela não vai conseguir nada. E provavelmente enfrentará acusações criminais. Ricardo assentiu, mas não sentia alívio. Apenas vazio. O policial. Vou iniciar os papéis do divórcio hoje. E vou pressionar para que a promotoria apresente as acusações. O senhor está bem? Ricardo. Não, mas eu vou ficar. O policial se foi. Ricardo ficou sozinho no sobrado, na sala onde tinha confrontado Renata e finalmente desabou. Chorou, como não chorava desde a morte da Ana. Chorou por Aninha, pela dor que ela tinha sofrido, pelos meses que ele não viu, pela sua própria cegueira. Chorou por 20 minutos e então se levantou, lavou o rosto e foi à casa da Beth buscar a filha. Quando chegou às 9 da manhã, Beth abriu a porta. Ela está acordada, está na sala brincando. Ricardo entrou. Aninha estava sentada no chão com blocos de construção. Quando o viu, correu para ele. Papai! Ricardo a pegou no colo e a abraçou forte. Forte demais. Provavelmente, mas não conseguia soltá-la. Ricardo. Olá, princesa. Aninha. Já terminou seu trabalho? Ricardo. Sim, e vou tirar umas férias do trabalho. Umas férias bem longas. Aninha. Surpresa. De verdade? Ricardo. De verdade. Vamos passar muito tempo juntos. Tudo bem? Aninha sorriu. Um sorriso real. O primeiro que Ricardo via em meses. Aninha. Posso ficar aqui com a tia Beth uns dias? Ricardo. Claro. Todo o tempo que quiser. Aninha. A Renata vem. Também? Ricardo se tensionou. Não sabia como explicar isso. Ricardo. Não. A Renata. Vai morar em outro lugar. Vai ser só você e eu agora. Como antes. Aninha processou isso. Então perguntou em voz bem baixinha. Por que ela me fazia lavar roupa? Ricardo sentiu o coração se partir de novo. Ricardo. Não sei, princesa. Mas não foi sua culpa. Nada disso foi sua culpa. E nunca mais vai acontecer. Nunca. Aninha. Ela vai te dizer que eu... Sou má? Ricardo. Não. E mesmo que dissesse, eu não acreditaria. Porque eu sei que você é a menina mais boazinha do mundo. Aninha começou a chorar. E Ricardo a abraçou enquanto ela chorava. Lágrimas que ela tinha guardado durante meses. Aninha chorava e dizia entre soluços. Papai, se eu tinha tanto medo de você ir embora como a mamãe. E a Renata disse que se eu contasse, você ia... Ricardo com a voz embargada. Não, não, meu amor. Eu nunca vou. Nunca. Eu prometo. Sentou-se com ela no sofá, Aninha no seu colo, chorando. E Ricardo apenas a segurava. Beth apareceu com um copo de água. Aninha bebeu. Se acalmou lentamente. Aninha. Minhas mãos vão ficar boas? Ricardo olhou para suas mãozinhas, ainda vermelhas, ainda machucadas. Ricardo. Sim, vamos ao médico. E eles vão te curar. E vão ficar boas. Aninha. Eu não preciso mais lavar roupa? Ricardo com a voz firme. Nunca mais. Você é uma menina. Meninas brincam, vão à escola, dormem a noite toda. É só. Aninha o abraçou forte. Eu senti sua falta, papai. Ricardo. Eu também senti a sua falta. Todos os dias. Eles ficaram na casa da Beth por 3 dias. Ricardo não queria que Aninha voltasse para o sobrado até que todo o rastro da Renata estivesse fora. Durante esses 3 dias, Ricardo contratou uma empresa para tirar todos os pertences da Renata do sobrado. Roupas, maquiagem, fotos, tudo. O policial apresentou os papéis do divórcio, citando abuso infantil, crueldade e fraude matrimonial. Renata contratou um advogado, mas não tinha defesa contra as evidências. A promotoria apresentou acusações criminais contra Renata. 2 acusações de abuso infantil,
3 acusações de trabalho infantil forçado, uma acusação de crueldade contra um menor. Renata foi presa formalmente no dia 3. Fiança estabelecida em R$ 200 mil. A família dela teve que vender propriedades para pagá-la. E Ricardo levou Aninha a uma psicóloga infantil especializada em trauma, doutora Mendes. A doutora Mendes avaliou Aninha durante 2 sessões. Depois, chamou Ricardo ao seu consultório. Doutora Mendes, Aninha tem trauma psicológico significativo, ansiedade, medo do abandono, culpa internalizada. Ela vai precisar de terapia a longo prazo. Ricardo, ela vai se recuperar. Doutora Almeida, com tempo e apoio. Sim, ela é resiliente, mas precisa de estabilidade, rotina e, acima de tudo, precisa saber que está segura, que não vai ser abandonada. Ricardo, eu fiz tudo errado, não é? Doutora Almeida, não, senhor Albuquerque. O senhor foi enganado por alguém muito manipuladora. O importante é que agiu quando soube. Muitos pais não fazem isso. O senhor protegeu sua filha. Agora precisa ajudá-la a sarar. Ricardo, eu vou fazer tudo o que for necessário. Ele fez. Ricardo tirou 3 meses de licença da empresa, deixou o sócio no comando e dedicou cada dia a Aninha, rotinas novas, saudáveis, previsíveis, acordar às 7 da manhã, tomar café juntos, levá-la para a escola, buscá-la, brincar no parquinho, fazer a lição juntos, jantar, livros antes de dormir, dormir às 8 da noite, todos os dias, sem falta e lentamente, muito lentamente. Aninha começou a mudar. Na primeira semana, ela parou de perguntar pela Renata. Na segunda semana, ela parou de se desculpar o tempo todo. Na terceira semana, ela começou a dormir a noite inteira, sem pesadelos. Na quarta semana, ela riu genuinamente pela primeira vez em meses. No segundo mês, suas mãos sararam, a pele se regenerou, as bolhas desapareceram. Só restaram pequenas cicatrizes que a doutora Almeida disse que provavelmente sumiriam com o tempo. No terceiro mês, Aninha começou a brincar com outras crianças no parquinho, algo que tinha parado de fazer durante a época com Renata, e Ricardo aprendeu algo crucial. Aprendeu que o sucesso profissional não significa nada se você falha como pai. Que fechar um contrato milionário é vazio se sua filha sofre em casa. Que viajar pelo mundo não tem sentido se você perde o que mais importa. Aprendeu que estar presente não é só estar fisicamente em casa. É ver, é ouvir, é notar quando algo está errado. Aprendeu que confiar está bem, mas verificar é necessário. E aprendeu que nunca, jamais, nada era mais importante que Aninha. Depois de 3 meses, Ricardo voltou ao trabalho, mas com mudanças. Reduziu suas viagens ao mínimo, talvez uma vez por mês, e só por 2 ou 3 dias. Contratou uma babá nova, mas desta vez fez verificação exaustiva de antecedentes, referências e supervisão constante. Instalou câmeras em toda a casa, não por desconfiança, mas por segurança, e as revisava. Ligava para Aninha 3 vezes ao dia quando viajava, manhã, tarde, noite, e fazia perguntas específicas. O que você comeu no café da manhã? Com quem você brincou? O que a babá fez? E ouvia, realmente ouvia. 6 meses depois da briga com Renata, o divórcio foi finalizado. Renata não recebeu nada. O sobrado era de Ricardo. Não houve bens compartilhados. E devido às acusações criminais, o juiz não concedeu nenhuma compensação. O julgamento criminal de Renata começou. Com toda a evidência, o advogado dela recomendou um acordo. Renata se declarou culpada de 2 acusações menores em troca de evitar a prisão.
Recebeu liberdade condicional por 3 anos, serviço comunitário obrigatório e uma proibição permanente de trabalhar com crianças. Também foi ordenado que ela se mantivesse afastada de Ricardo e Aninha permanentemente. E Ricardo e Aninha começaram uma vida nova. Uma vida onde Aninha era uma menina. Normal, brincava, aprendia, crescia. Suas mãos sararam completamente. Suas olheiras desapareceram. Seu peso voltou a ser saudável. Seu sorriso era real. E Ricardo aprendeu a ser o pai que Aninha merecia. Presente, atento, protetor. 2 anos depois, Aninha tinha 7 anos, feliz, saudável, rodeada de amor. Um dia, enquanto jantavam juntos, Aninha perguntou a Ricardo algo que o pegou de surpresa. Aninha, pai, você se lembra de quando você me encontrou lavando roupa naquela noite? Ricardo não falava sobre isso com ela. A doutora Almeida disse que era melhor deixar Aninha tocar no assunto quando estivesse pronta. Ricardo, sim, princesa, eu me lembro. Aninha, eu pensei que você ia ficar bravo comigo. Ricardo, por que eu ficaria bravo com você? Aninha, porque a Renata sempre dizia que se você descobrisse, você ia ficar bravo, que ia ser minha culpa. Ricardo largou o garfo. Pegou a mão de Aninha. Ricardo, Aninha, olha para mim. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Nada. Você era uma criança. É uma criança. E os adultos são suportos a cuidar de você, não a machucar. Entende? Aninha assentiu. Eu sei agora. A doutora Almeida me diz isso. Ricardo, por que você está perguntando isso agora? Aninha, porque uma menina na minha escola me contou que a babá dela manda ela limpar muito. E eu disse para ela contar para os pais. Mas ela disse que tem medo de que eles fiquem bravos com ela. Como eu tinha medo... Ricardo sentiu um arrepio. Ricardo, o que você disse para ela? Aninha, eu disse que, quando eu contei para o meu pai, ele me protegeu. E que os pais dela também vão proteger ela. E que ela deveria contar para eles. Ricardo sorriu, com orgulho. Ricardo, você fez bem. Muito bem. Aninha, você acha que ela vai contar para eles? Ricardo, eu espero que sim. E se não, talvez você possa contar para sua professora, para que um adulto possa ajudá-la. Aninha assentiu. Eu vou fazer isso. E Ricardo percebeu algo lindo. Aninha tinha pegado seu trauma, sua dor, sua experiência horrível, e estava usando para ajudar os outros. Ela estava quebrada, mas estava sarando. E no processo, estava ajudando outras crianças a não se quebrarem. Isso, Ricardo pensou, era a resiliência verdadeira. Naquela noite, depois de colocar Aninha para dormir, Ricardo se sentou no escritório, abriu o notebook e escreveu um e-mail que estava pensando em escrever durante meses. Para Fundação Abrigo do Menor. Esperança Assunto. Doação e proposta de programa prezados. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Sou diretor da Albuquerque em Albuquerque e sou pai de uma sobrevivente de abuso infantil doméstico. Gostaria de fazer uma doação de 2 milhões de reais para a sua fundação. E, além disso, propor a criação de um programa de conscientização em escolas sobre sinais de abuso infantil doméstico. Muitas crianças sofrem em silêncio porque têm medo de falar, porque disseram a elas que será culpa delas, que ninguém vai acreditar nelas, que causarão problemas. Elas precisam saber que está tudo bem falar, que os adultos estão aí para protegê-las e precisam saber reconhecer que comportamentos não são normais. Gostaria de financiar este programa e trabalhar com vocês para desenvolvê-lo. Por favor, entrem em contato comigo. Atenciosamente, Ricardo Albuquerque enviou o e-mail e sentiu, pela primeira vez em 2 anos, que algo de bom podia sair de toda a dor. A fundação respondeu 2 dias depois. Aceitaram a doação e queriam se reunir para discutir o programa.
6 meses depois, o programa Vozes Protegidas foi lançado em 20 escolas em São Paulo. Ela ensinava crianças de 4 a 10 anos sobre o que é abuso, que não é culpa delas, a quem contar, que tudo bem, pedir ajuda, que os adultos bons vão protegê-las. No primeiro ano, 15 casos de abuso doméstico foram reportados e resolvidos graças ao programa. 15 crianças salvas. Ricardo pensava nisso. Sempre que via a Aninha dormir tranquila, na cama dela, confortável, segura, sendo menina, ele pensava: eu quase te perdi. Quase deixei você se quebrar, mas não deixei. E agora vamos nos assegurar de que outras crianças também não se quebrem. E toda noite, antes de dormir, Ricardo entrava no quarto de Aninha, a via dormir e sussurrava as mesmas palavras. Eu te amo, estou aqui, sempre vou estar aqui, e nunca mais você vai estar sozinha. Aninha não podia ouvi-lo. Estava profundamente adormecida, como uma menina de 7 anos deveria estar, às 9 da noite. Mas Ricardo dizia de qualquer forma, porque ele precisava se lembrar que isso, este momento, esta menina dormindo, segura, feliz, isso era o que importava, não os contratos, não as viagens, não o dinheiro, não o sucesso, apenas isso. Sua filha, sã, completa, amada, e Ricardo Albuquerque, diretor de uma empresa multimilionária. Um homem que tinha fechado negócios em 12 países, que tinha construído um império do zero, finalmente entendeu qual era seu maior feito. Não era sua empresa, era estar ali, aquela noite, às 3 da madrugada, quando sua filha de 5 anos estava lavando roupa com as mãozinhas destruídas, estar ali para ver, para impedir, para protegê-la. Esse era o seu maior feito, ter chegado a tempo. E enquanto Aninha crescia, enquanto se curava, enquanto se tornava uma menina brilhante, forte e compassiva, Ricardo se assegurava de nunca esquecer a lição, que quase lhe custou tudo. O sucesso não significa nada se você não está presente para as pessoas que ama, e nenhum contrato, nenhuma viagem, nenhum feito profissional vale a pena se você perde sua família no processo. Anos depois, quando Aninha tinha 12 anos, ela escreveu uma redação na escola intitulada Meu Herói. Ela escreveu sobre seu pai, sobre como ele a salvou, sobre como ele a protegeu, sobre como ele largou tudo para estar com ela. E no final escreveu: algumas pessoas pensam que os heróis usam capas e voam, mas eu sei que os heróis reais chegam em casa às 3 da manhã e te encontram quando você mais precisa. E nunca te deixam sozinha de novo. Meu pai é meu herói. A professora leu aquela redação, chorou e a enviou para um concurso estadual. Aninha ganhou o primeiro lugar. E quando Ricardo foi à cerimônia de premiação e viu Aninha no palco, sorrindo, feliz, saudável, soube que eles tinham vencido não só o prêmio, mas a batalha mais importante, a batalha para curar, para seguir em frente, para transformar a dor em força. E Ricardo se prometeu a si mesmo, mais uma vez, como tinha feito todas as noites durante 7 anos, nunca mais vou falhar, nunca mais vou estar ausente, nunca mais vou deixar que alguém machuque minha filha. Sempre vou estar aqui, sempre. E cumpriu essa promessa. Todos os dias, pelo resto de sua vida, fim